bom dia. E aí, espero que todos vocês estejam muito bem. Eu estou com muita saudade. Aliás, estamos, né? Infelizmente, estamos nessa maldita pandemia, mas espero que isso passe bem rápido e logo mais rápido possível, possamos nos encontrar novamente. Então, vamos agora para todos, e tudo que vocês estiverem fazendo, vamos parar para que a gente possa assistir a nossa aula de arte, certo? Então, eu gostaria que vocês verificassem essa primeira imagem, que foi a imagem, os sons, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Trata-se dos sons do cotidiano, ou seja, os sons que estão presentes no nosso dia a dia, certo? Se vocês observarem essa imagem, você vai observar que nós temos emitido assim vários sons, ó, tum, o, blá 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 blá, vrom, ha ha, ha, uau. Então, ou seja, é como se essas palavras elas pudessem representar os sons, aliás, elas representam os sons que está acontecendo naquele momento. Para a gente observar essa cena, você já dá para perceber que é uma cidade, uma metrópole, ou seja, uma capital ou uma cidade muito desenvolvida, onde concentra-se um número de pessoas altíssimo nas ruas, há um comércio, movimento de carro, tudo isso. Eu não sei se essa cena é uma cena familiar para vocês. Eu sei que não é porque vocês não residem, mas talvez vocês a conheçam por já ter ido viajar, né, em alguma cidade que possa encontrar essa situação. E uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar aqui, para levantar esse questionamento para vocês, que nós temos até aqui, ó, é o seguinte: para você, os sons desse lugar são agradáveis ou desagradáveis? A gente percebe que essa imagem ela tem aglomeração de pessoas, muito barulho. Eu, particularmente, não gosto desses ambientes. Eles são muito agitados, é muito som de loja, de propaganda, de pessoas deixa irritada, estressada. Eu, particularmente, fico estressada. E vocês? Vocês gostam? Aqui nós temos, dentro desses sons, houve um músico e pesquisador canadense chamado Murray Chaffee. Então, Murray Chaffee, vocês podem observar aqui, ele nomeou tudo isso de paisagem sonora. Então, o que é uma paisagem sonora? É um conjunto de sons que pode ser ouvido em um lugar. A paisagem sonora é também um campo de estudo que envolve ciência, sociedade e arte e tem o objetivo de refletir sobre os sons que nos rodeiam. Você sabia que os sons podem ser classificados como graves ou agudos? Essa diferença está relacionada à altura dos sons, ou seja, os mais baixos são chamados de graves. Então, aqueles sons que nos rodeiam no nosso dia a dia, baixinho, como o passo dos nossos pés, as nossas passadas, o batimento do nosso coração, abrir a porta lentamente. Então, tudo isso são sons baixos. Esses sons baixos, eles são classificados de graves. Já aqueles sons como a televisão, um som alto, como de repente um som bem alto, você está ouvindo uma música de forró ou um rap, ou seja, o que for bem alto dentro da sua casa. Esse som, uma pessoa gritando, bater panela, panelaço, tudo isso são sons altos. Esses sons altos, eles são classificados de sons agudos. Então, vocês anotem aí. Todos os sons que nos rodeiam, eles são classificados de duas formas, baixos e altos. Os sons baixos, eles são chamados de graves. E os sons mais altos são chamados de agudos. Então, todo o nosso contexto, esteja onde você estiver, há esses sons presentes no dia a dia, constantemente. E é exatamente esse ambiente que ele é chamado de paisagem sonora, que foi exatamente o que esse pesquisador, Murray Chaffee, estudou.
E aí temos a foto dele, de Murray Chafé. Né? Ele é canadense, ele desde criança já tocava piano, e ele sempre dizia que o importante dos alunos dele aprenderem a tocar, seja qual fosse o instrumento musical, era desenvolver a audição, observar a paisagem sonora que estava o cercando, né? E daí eu coloquei essa imagem para vocês, que é o berrante, né? O berrante, para vocês verem as variações de sons que a gente pode observar, seja ele baixo ou alto, né? Agudo ou grave. Temos essa imagem também dos carros, essa imagem eu peguei de São Paulo, muita agitação com certeza, muito frequente, uma paisagem sonora muito forte. O som da chuva já é uma paisagem sonora muito baixa, eu particularmente eu adoro. É muito bom você dormir ouvindo o barulho da chuva. Já aqui já é diferente, né? Aqui a gente já, eu me pele de medo. São vários relâmpagos fortíssimos e são acompanhados de trovões. Então tem muito trovão que a gente morre de medo porque o som é muito forte. E o barulho dos pássaros. Quem mora na zona rural tem esse privilégio de acordar, de ouvir, ter essa paisagem sonora maravilhosa que são os pássaros. E você já reparou que quase tudo que fazemos no nosso dia a dia produz algum som? Isso pode acontecer involuntariamente, ou seja, as coisas podem acontecer instantaneamente sem ser programada, como é o caso do barulho dos nossos passos, né? Então, os passos, a gente anda e mesmo com os outros sons atrapalhando, mas a gente sabe que eles têm um som. A mastigação de algo crocante, a gente como um biscoito creme crack ou alguma coisa que, né, uma carne ou seja o que for, a gente vai ver que faz um barulho. A batida do nosso coração, as batidas do coração, a gente não ouve por causa dos externos, né? A paisagem sonora tem som mais forte, mais alto, mas o nosso coração está batendo e está também produzindo som. Já em outras situações, são os sons que são produzidos voluntariamente. Por exemplo, quando você bate palmas ou mesmo quando canta uma música preferida. Então, quem é que não gosta de cantar a música quando vai ao banheiro, né? Aquela sua música bem preferida, canta alto. Outros cantam baixinho, porque não sabem muito bem cantar, como é o meu caso. E existe algum tipo de sons que são produzidos sem querer, como aqui tem a imagem da criança, a criança comendo, né? Ela está comendo uma maçã, e quando a gente come a maçã faz o som. Já outros que são propositais, ou seja, planejados. Então, você chega numa casa, bate palmas. Quem vai ouvir, vai atender. Assiste a uma apresentação, você gostou, o que é que você faz? Bate palmas. Então, existem essas situações. E uma coisa bem interessante que eu coloquei aqui para vocês, quero que vocês observem bem rápido, é que, segundo esse pesquisador, né, que nós vimos, ele atribuiu como a paisagem sonora, ou seja, uma paisagem que possui som, esteja onde você estiver. E essa pandemia, ela mudou essa paisagem. Se vocês observarem, a gente percebe aqui, ó, eu peguei essa duas cenas diferentes, mas no único lugar, que é a 25 de março, em São Paulo. Eu, particularmente, eu conheço essa avenida, essas ruas da 25 de março, a rua 25 de março. É uma rua lotada de pessoas subindo e descendo, comprando, muita loja, muito barulho, muita conversa, muita agonia. E vocês podem observar aqui desse lado, certo? Ó. Já aqui é a mesma rua e tem a plaquinha aqui, ó, 25 de março. Aqui nós temos a mesma rua, só que com uma diferença. Durante essa pandemia, o confinamento de São Paulo. É impressionante. Observe que você não vê ninguém na rua. É tanto que os noticiários estão mostrando que já está a ausência das pessoas nas ruas, o que é que está surgindo? Passarinhos. Não é que esses passarinhos nunca existiam. É que as pessoas agora, como não tem pessoas na rua, eles estão ouvindo o barulho dos passarinhos, dos animais, eles estão aparecendo com mais frequência. Então, o que é que acontece? O que é que isso nos mostra? Que a pandemia mudou a paisagem sonora. E aqui eu mostrei outro para vocês. Trouxe para vocês outro exemplo. Temos Nova York. Nova York é a cidade de luz, né? Uma cidade dos Estados Unidos, a capital dos Estados Unidos. Capital não. É Nova York.
ela é, ela tem vários, como é que se diz? Vários artistas de Hollywood, né? Que se chamam os artistas, muita luz, muito som, tudo no mundo. E daí você pode observar o mesmo local ao lado de Nova York, que após a pandemia, observem, veja a diferença. Então, é uma cidade, é a maior cidade, né, que é a capital dos Estados Unidos, é Washington, mas é considerado a cidade mais destaque, a ascensão e tudo dos Estados Unidos é Nova York, é o sonho de consumo de muitas pessoas, para irem para Nova York, para comprarem, para ver coisas bem diferentes. Então, é uma cidade que não para. E ela parou nessa pandemia. A mesma avenida, veja a diferença, vazia. Ou seja, a pandemia também, não só no Brasil, em São Paulo, mas no mundo inteiro, modificou a paisagem sonora. Esse barulho inteiro de Nova York hoje não mais existe da mesma forma. E eu trouxe essa cena bem comum para vocês, como vocês podem observarem, que é a sala de aula. A sala de aula tem o professor explicando o quadro, o barulho do quadro, do giz, do apagador, tem o data show, tem os sons, os aparatos tecnológicos que são utilizados, temos o arrastado das cadeiras, das bolsas, a folha do livro passando, a folha do caderno, as pessoas conversando, o barulho do ventilador, do ar-condicionado, do que está fora, do que está dentro. Então, nós temos também alguns barulhos mais leves, mais baixos, outros mais fortes. E também essa paisagem sonora da sala de aula foi modificada durante essa pandemia, porque hoje as salas de aulas estão, infelizmente, vazias. E, por fim, tem essa atividade que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês façam essa atividade diante do que nós vimos por hoje. Tem apenas 6 questões bem fáceis. Vocês irão analisar a sala de aula de vocês, certo? Então, primeira questão. Como é a paisagem sonora da sua sala de aula? Como é a paisagem sonora? Os sons que são presentes na sua sala de aula, como são? Será que é barulhento? Sons fortes, baixos, agudos ou graves? Quais sons? Aí você vai dizer no segundo quesito. Quais são os sons graves e quais são os sons agudos, ou seja, os baixos e os agudos, que são os sons mais altos. No terceiro quesito, quem ou que produz esses sons. Primeiro, no segundo, você vai identificar esses sons. E no terceiro quesito, na terceira questão, você vai dizer quem é que os produz. Se são os alunos, se é o professor, é a porta, o ventilador, quem é? Quarta questão, quais sons não agradaram você? Se pudesse, o que você mudaria nos sons que escutou? Professor, como por exemplo, a gente não gosta, eu particularmente não gosto quando eu ouço o som de barulho de aluno atrapalhando a aula, do som da notificação do celular, alguma pessoa dispersa do lado de fora gritando. Então, tudo isso são sons que atrapalham a aula e o professor não gosta, entre outros, né? Então, e vocês? Quais são os sons que vocês que não agradam? E se vocês pudessem modificar, quais os sons que vocês modificariam, né? O quinto quesito, como são... Agora você vai sair da sua sala de aula e vai na quinta questão, você vai para a sua casa. Então, a pergunta é, como são os sons de sua casa? Quais deles são graves e quais deles são agudos? Vimos, né, que toda essa paisagem sonora ela é presente em todos os ambientes. Então, na sua casa, qual é a paisagem sonora da sua casa? Quais são os sons graves e os sons agudos? Os graves são os mais baixos, os agudos são os mais altos. E o sexto e última questão, a sexta e última questão tem: você gosta da paisagem sonora de onde você mora? De onde moras?
Há pessoas, por exemplo, que moram nas grandes capitais, que acordam com barulho tremendo, vivem no estresse, que a paisagem sonora de onde eles moram é muito estressante, né? E eles gostariam muito de morar em lugares com a paisagem sonora mais leve, como o sítio, por exemplo, como cidades pequenas, como os vilarejos. Outros já moram no sítio, nesses lugares, e gostariam de morar em centros mais urbanizados. E você? Aí eu quero que vocês me respondam. Vocês gostam da paisagem sonora de onde você mora? Caso você não goste, você vai dizer em que é que você mudaria. Então, o que é que você gostaria que houvesse essa mudança onde você mora, nos sonhos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuide e logo mais nós estaremos de volta, certo? Então, fica com Deus e por hoje é só.